Bom, vamos falar sobre caixinhas no R. Bom, caixinha é a metáfora, né, a analogia que a gente está fazendo para variáveis, porque nessa primeira visão intuitiva, uma variável é uma caixinha que guarda informações. Isso a gente já registrou em outros vídeos. Vamos agora dar uma colherada a mais no mingau, né, seguindo aquele ditado, mingau quente se come pela borda. A gente já comeu a borda do conceito, agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Então, uma colherada mais no mingau. A gente já comeu a bordinha, agora a próxima etapa já está friazinha para a gente comer, não vamos queimar a língua. Então tá aqui, a gente vai rodar vários scripts do R, né? Para quê? Para ficar evitando de digitar, eventualmente cometer enganos, né? E aí já tem uma percepção geral do que está acontecendo. A gente vai prestar atenção em 3 lugares. Uma aqui nos scripts que estão sendo rodados, claro, que são esses que estão aqui na frente. Na saída deles, na console, e no que a gente está chamando de coração do R, em termos mais técnicos, é o Global Environment. Tá? Então, antes de rodar, vamos ver o que esse script tem. Bom, em primeiro lugar, tem aqui um comentário. Lembra, comentário é uma anotação que o programador deixa para ele mesmo ou então para o próximo programador que vai ver o programa. A gente tem que entender que um programa, normalmente, numa empresa, etc., é uma coisa viva. Quer dizer, nunca ele está pronto, de certa maneira. Sempre tem alguma coisa nova, mudou alguma legislação, alguém mudou a forma de trabalhar na empresa. Então, uma coisa muito comum é que o programa seja alterado. Então, o comentário, ele permite que você tenha uma visão geral do que está acontecendo. Mesmo o melhor programador do mundo, ele, quando olha o programa, ele vê lá uma coisa codificada, uma linguagem que está destinada a comandar o computador, e não necessariamente para explicar para as pessoas o que está acontecendo. Então, quando ele precisa explicar, tem um trecho mais longo ou um pouco mais complicado, ele coloca lá um comentário. Aí, na hora que ele vai ler o código, ele olha o comentário e fala, isso aqui deve estar fazendo tal coisa. Aí ele confirma lendo o código, mas o comentário então dá uma dica do que vai acontecer. E as coisas seguintes estão fazendo o quê? Estão criando variáveis de tipos diferentes. No R, criar uma variável, a gente cria quando atribui um valor a ela. Tá? E o valor é o tipo de dados que a variável contém. Então essa variável aqui chama int, e a gente vai jogar dentro dela o número 10, tá? É uma variável do tipo inteira. A mesma coisa aqui, uma variável de tipo dupla precisão, double, né? Cortadas as vogais, isso aqui é a palavra double. É bem comum isso, cortar vogais para ficar mais curtinho. Bom, name é um nome, e aqui é uma variável do tipo caractere. Ou esse cara aqui é uma constante chamada literal. A gente abre aspas, coloca algum texto, fecha aspas. Tá? E aquilo vai ser interpretado literalmente, por isso é o nome literal. E aqui é uma variável do tipo lógico, que só tem 2 valores possíveis. Ou false, né? Ou true, que é verdadeiro. Tá? Então vamos rodar o programa, a gente vai sempre rodar através do source with echo, tá? Porque aqui a gente quer ver o que está acontecendo, a gente quer acompanhar comando por comando, trace, fazer o trace dos comandos na gíria dos programadores. Então vamos dar o source with echo. Aí aqui está o comando em azul, que disparou tudo, tá? E as outras coisas seria como se a gente tivesse digitado, as outras linhas que estão aparecendo seria como se a gente tivesse digitado. Aqui é a linha do comentário, não aconteceu nada com ela. Aqui a linha em branco também não. E agora essa linha aqui, ó, int igual a 10, no coração do R, o que ela fez? Ela criou uma variável chamada int e colocou dentro dela o valor 10, um número inteiro. E assim por diante. Aqui a double, com o valor 1.2, double quer dizer um valor, assim, simplificando bastante, um valor com números quebradinhos. Então 1.2, um número quebradinho, com decimais.
A variável name ficou com alguém, como está escrito aqui, tá? Entre aspas, quer dizer, ninguém vai interpretar esse negócio. É um monte de letras. A letra A, a letra E, L, G, etc. E até aqui dá para ver que ela admite acento, tá? Nos computadores antigos não era possível colocar acentos. Bom, e aqui a variável logic realmente está com o valor true. Então, beleza. Então agora vamos rodar o outro programa. Vai ficar um pouquinho feio o negócio aqui, porque a saída vai se concatenar, né? Mas as saídas dos dois programas, mas acho que ainda dá para a gente entender o que está acontecendo. Até bom para ter um contraste, né? Então eu chaveei aqui, ó, para multiboxes, né? Caixas múltiplas, né? Com valores do mesmo tipo. Aí é aquilo que a gente estava falando, uma cômoda que a gente usa para guardar só roupas. Aí pode ser roupas de tipos diferentes, né? Meia, camiseta, etc. Mas roupas, tá? Então aqui, isso aí, essa coisa que a gente está chamando de cômoda, né? Intuitivamente, analogamente, no R é chamado vetor, tá? E um dos jeitos preferidos no R de criar vetores é desse jeito aqui, essa função C, que o pessoal chama de combine, combinar, ou concatenate, tá? Não tem um nome muito oficial, mas esses dois são bem comuns. Então, o que essa função está fazendo aqui nessa linha? Ela está criando um vetor, uma caixa com valores do mesmo tipo, e está jogando dentro da variável índice, tá? O que tem dentro desse vetor? Os números 1, 2, 3 e 4. E assim por diante. No doubles está criando um vetor com 3 posições, 3 elementos, tá? Seria uma cômoda com 3 gavetas, né, vamos dizer. Aqui o names, mesma coisa, só que aqui, em vez de números quebradinhos, double, né, são literais. Aqui, no caso, Lucas, João, etc. E aqui, por último, é o logics, tá? Com 4 valores. Um verdadeiro, um falso, outro verdadeiro, outro verdadeiro. Então vamos rodar o programa. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Tá? Então a gente vem sempre com source with echo. Beleza. Olha só. Então aqui ele rodou. Tá? De novo chamou, ó, tá em azul para destacar, para explicar que foi uma chamada à parte. Tá? O disparo desse multiboxes.r, né? Multiboxes, né? Caixas de múltiplos compartimentos, R, tá? E aqui echo igual a true, echo ligado. Bom, o que aconteceu aqui, ó? Antes a gente tinha ints, por exemplo, a gente tinha int, agora tem ints, tá vendo? E aqui o negócio interessante é que esse vetor está explicando, ó, que aqui está dizendo, ó, que é uma caixa, né, uma cômoda, etc., que só tem números inteiros. Quantos números inteiros? 4. Tá? De 1 até 4. E aqui mesma coisa, o doubles. É uma caixa que só contém números de dupla precisão. Tá? É importante lembrar que tanto inteiros como o número de dupla precisão são os dois números. Tá? É o jeito do R facilitar as contas. E aqui tem 0.1, 0.4, etc. E assim por diante. É importante ver que aqui as coisas estão resumidinhas, não é uma coisa bonita, é um negócio que a gente está, vamos dizer, olhando debaixo do motor, estamos olhando o coração do R. Então, por isso que em vez de estar escrito character, né, caractere, está só as 3 letrinhas, CHR. Tá? Mesma coisa aqui, podia estar escrito logical, mas só está log, tá? Beleza? Então foi isso que aconteceu. Esse cara aqui criou um monte de vetores, esse programinha criou um monte de vetores. E lembrando, vetores são aquela ideia da cômoda, que vai ser só usada para guardar roupa. Tá? Cômodas antigas, né, claro. Bom, agora vamos ver o próximo cara, que é o análogo da caixa de primeiros socorros, que é uma caixa múltipla, né, com múltiplas divisões de tipos variados. Tá? E aqui, primeira coisa interessante é que tem uma variável composta cujo nome é composto de 3 palavras, tá? Cujo identificador é composto de 3 palavras. E para deixar claro que são 3 palavras, cada uma delas está separada por pontinho. Isso é típico do R, fica muito mais legível. Aqui talvez não fosse tão importante que one e of, né, off, e it são palavras mais ou menos conhecidas em inglês, você bateria o olho e já entenderia.
mas às vezes são coisas mais complexas, palavras mais longas, e aí o pontinho ajuda bastante a legibilidade. Lembrando sempre que o programa é escrito para o computador executar, mas para o programador ler. Então esse pontinho ajuda o programador a ler. E aqui vem o lista, tá? Que aqui ele cria esse nome aqui, naturalmente quer dizer um de cada. E justamente é o que a lista faz. A lista, diferente do C, de combine, ela permite vários tipos de dados, tá? Então vai ter um cara com tipo inteiro, outro cara com tipo dupla precisão, outro cara com tipo caractere, tá? Aqui ó, CHR, e outro cara com tipo lógico. Esse outro cara aqui seria a tradução de officer, funcionário. E dá para imaginar que um funcionário seja um pacotinho de dados com vários tipos de informação. A primeira informação seria um nome, então aqui está João da Silva. A segunda informação poderia ser, por exemplo, um número de identificador do cara na empresa, que aqui, digamos, fosse 1121. Aqui seria o salário do cara, tá? 3.418,053. E aqui seria, sei lá, por exemplo, se ele tem independentes na empresa ou não. Então tá falso e a gente sabe que eles não têm independentes na empresa. Então vamos rodar aqui o source with echo. Ok. Então, como as coisas foram executadas, aqui tem até um negócio interessante que a gente pode citar um ditado americano, que é no news, good news. Quer dizer, não ter notícias é uma boa notícia. Ou seja, todas essas coisas aqui rodaram sem o menor problema, né? Ninguém reclamou, o R não reclamou, então a princípio deu tudo certo. E aí vamos ver o que aconteceu agora. Bom, aqui as coisas estão começando a ficar meio bagunçadas, né? Mas ainda dá para entender, ó. O fato de ser em azulzinho significa que aqui começou aqui a execução do varied, né? Variado, né? De caixinhas com conteúdo variado, tá? São só 2 comandinhos, é fácil entender. Agora vamos ver aqui o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, o lista veio para uma região diferente. Antes tinha, aqui no coração do R, tinha um lugar chamado valores, velhos, que são variáveis de um tipo mais ou menos simples, que não tem muita novidade. Agora a lista é um tipo mais complicado, por isso que está aqui nesse campo data, né? Que é um campo de dados com estrutura mais complexa. E aqui ó, a gente está vendo, ó, lembra no vetor, que é na caixinha lá, cômoda, né, que é a caixinha com todo mundo do mesmo valor, do mesmo tipo, eu tinha aqui antes, qual que é o tipo, tá? Que é num. Agora a lista não é assim, pode ser uma mistura de tipos, então o máximo que a lista sabe é o que tem, ela é uma lista e tem 4 elementos lá dentro. E aí como que a gente faz para ver o que tem lá dentro? Aqui no coração. Eu venho aqui nessa setinha e clico, tá? Beleza. Aí ele vai dizer para mim, ó, o que já estava informado aqui, que ele executou direitinho. Que tem uma variável do tipo caractere, CHR, character, que é João da Silva. Aí tem uma outra variável do tipo numérico, né? Lembrando, inteiros e dupla precisão, os dois têm o mesmo tipo básico, que é numeric, número, né? Então 1121, assim por diante, ó. Lembra que está tudo abreviado. Em vez de character é só CHR, em vez de numeric, tá, o number, é só num, e em vez de logical, é só log, tá? Então tá a coisa aqui. Então essa foi a primeiro feeling do que tem dentro das caixinhas, tá? A gente está nessa de ir aprofundando aos poucos o conhecimento. Essa aqui foi a primeira visão. Bom, por enquanto, muito obrigado. Até o próximo.